Olá, alunos do sexto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma revisão online. Hoje, o assunto que nós retomaremos são os encontros vocálicos, ditongo, tritongo e hiato. Então, vejamos. Então, nós aprendemos as 5 vogais. A, E, I, O, U. Até aí sem problema algum, ok? Mas agora nós vamos ter esse novo estudo. Nós vamos considerar como vogais A, E, I, O e as semivogais I e U. E isso quando nós estivermos estudando os encontros vocálicos, ok? Por quê? Nós vamos perceber que quando nós tivermos esses encontros numa mesma sílaba, nós vamos perceber que as vogais A, E O terão mais força, sendo que as semivogais I e U são pronunciadas com menos força. Então, isso que vai definir, dentro dos encontros vocálicos, o que é uma vogal e uma semivogal. Então, vejamos. No caso de um ditongo, o ditongo ocorre quando há o encontro de uma semivogal e de uma vogal na mesma sílaba. A vogal tem um som mais forte e nítido. A semivogal, como acompanha a vogal, tem um som mais fraco e menos nítido. Então, vejamos. No caso aqui eu tenho algumas palavras. A palavra caixa, céu, flauta, série e história. Então, ao separar as sílabas, nós vamos perceber que o A e o I permaneceram na mesma sílaba. No caso do céu, a gente tem aqui um monossílabo, onde o E e o U estão juntos. No caso de flauta, ao separar a sílaba, nós temos aqui o A e o U numa mesma sílaba. No caso de série, o I e o E numa sílaba só, e história, o I e o A na mesma sílaba. Então, quando nós temos essa junção de uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba, nós chamamos de ditongo. A letra A, ela nunca será uma semivogal. Lembram que nós estudamos isso? Então, aqui neste caso, o A, como ele é sempre uma vogal, ou seja, ele é o herói das nossas vogais, quando o e o E se juntam a ele, eles passam a ser semivogais, tá? Então, aqui nós temos, no caso do mamão e mamãe, então, nós temos o A e o O numa sílaba só. Então, neste caso, o O passou a ser uma semivogal, porque ele está junto do A. Então, aqui neste caso, nós temos um ditongo, com uma vogal e uma semivogal. O mesmo caso de mamãe. Aqui nós temos os dois na mesma sílaba. Como o A é sempre o nosso herói, ele será vogal e o E passa a ser uma semivogal. Nesses dois casos aqui, dessa união do A e o O, A e E na mesma sílaba, nós chamamos de ditongo nasal, que é aquele som nasal, que ele sai ali o som, né, anasalado, ou seja, pelo nariz, certo? Agora aqui nós temos o que nós chamamos de tritongo. O que é o tritongo? Um tritongo é quando há um encontro de uma semivogal, uma vogal e de uma semivogal na mesma sílaba, seguindo sempre essa sequência. Lembram que eu falei do sanduíche? Semivogal, vogal e semivogal. Então, semivogal é o pão, vogal é o recheio e semivogal a outra fatia do pão. Então, quando nós temos esse encontro de uma semivogal, vogal e semivogal, é o que nós chamamos de tritongo. Então, lembrando, na mesma sílaba, aqui no caso de Uruguai. Então, quando eu faço aqui a separação, Uruguai, nós temos uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Mesmo caso do saguão. Eu tenho aqui o U, que é uma semivogal, o A, que é a vogal, e o O, que passa a ser semivogal, porque está junto do nosso super-herói. E aqui eu aguei. Eu tenho o U, que é uma semivogal, o E, que é a vogal, e o I, que é a semivogal. Então, sempre que nós tivermos esse sanduichinho, semivogal, vogal e semivogal, nós temos o que nós chamamos de tritongo. E o caso do hiato é quando nós temos o quê? O encontro de duas vogais numa sílaba separada, numa sílaba diferente. Então, aqui no caso de saída, então, ao separar as sílabas, eu tenho saída. Então, eu tenho aqui o A numa sílaba e o I numa sílaba separada. Mesmo caso poético.
poético. Então, o O está numa sílaba e o E numa sílaba separada. No caso de saúde, então o A está numa sílaba e o U numa sílaba separada. Piada. Então, eu tenho aqui o I numa sílaba e o A numa sílaba separada. Então, relembrando, o ditongo, quando eu tenho numa mesma sílaba o encontro de uma vogal e uma semivogal. Tritongo, quando eu tenho na mesma sílaba o que eu chamo de sanduichinho, ou seja, semivogal, vogal e semivogal. E o hiato, quando nós temos na mesma palavra o encontro das vogais, mas elas estão em sílabas separadas. Até aí, tudo bem? Espero que a gente tenha retomado, o nosso conteúdo. Caso vocês ainda tenham dúvidas, podem me chamar através do e-mail ou através do WhatsApp para que nós possamos esclarecer. Até a próxima aula e um grande abraço.